Podem abrir as suas Bíblias ou ligar sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E nós vamos ler de 18 até 26. Mateus 8, de 18 a 26. O tema de hoje, então, é seguidores. Seguidores. Mas então vamos ler o texto, não é? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito bem. Sobre esse tema, seguidores, eu fiquei assim pensando que essa é uma coisa que muita gente está valorizando demais hoje, né? Quantos seguidores você tem aí nas redes sociais? 500, 1000? Aí, assim, por curiosidade, eu fui pesquisar quem são as celebridades que têm mais seguidores no mundo. E para mim, no Instagram, para minha surpresa, dentre os 10 mais, os 3 primeiros são 3 jogadores de futebol. O Neymar, por exemplo, tem 125 milhões de seguidores no Instagram. 125 milhões. O Messi tem 129 milhões de seguidores no Instagram. O Cristiano Ronaldo tem 182 milhões de seguidores no Instagram. Que coisa, né? Que informação inútil que eu estou trazendo aqui para você. Mas e Jesus? Quantos seguidores Jesus deve ter aí mundo afora? Dizem as estatísticas que há cerca de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. Se somar Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, toda a seleção brasileira e mais uma turma aí, não chega nem aos pés dos seguidores de Jesus. Embora os números, o que são os números? Embora os números digam muito pouca coisa sobre o que é ser, evidentemente, um seguidor de Jesus. Então, eu estou introduzindo essa mensagem só com essa questão de curiosidade, de almanaque, mas a minha proposta, a minha intenção não é questão numérica, evidentemente. Mas a gente está avaliando o que é ser um seguidor, uma seguidora de Jesus hoje, no momento presente, no mundo atual. Como há tantas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mundo afora, como eu falei, 2 bilhões e 300 milhões
E o mundo está do jeito que está. E o mundo tem um lado caótico muito intenso. Qual o papel desses cristãos, desses homens e mulheres que se dizem cristãos? Qual a influência que eles têm exercido no mundo, na sociedade que aí está? Jesus está aqui, quando nós lemos o texto de Mateus 8, nós estamos na sequência daquilo que foi um dos maiores ensinamentos éticos da história, o chamado Sermão do Monte. O próprio Mahatma Gandhi disse o seguinte: se perdessem todos os escritos sagrados que há no mundo e ficasse apenas o Sermão da Montanha, Gandhi disse, não teríamos perdido nada. Porque esse texto é um texto extraordinário. Mateus 5, 6 e 7. E diz então o evangelista, o escritor do Evangelho Mateus, que quando Jesus terminou de apresentar aqueles ensinamentos do chamado Sermão do Monte, diz lá no final do capítulo 7 de Mateus, que as multidões estavam maravilhadas com os seus ensinamentos. Maravilhadas. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. As multidões estavam maravilhadas, boquiabertas com o ensino daquele mestre. Quanta sabedoria, quanta beleza, quanta bondade. E aí o que é que acontece? As multidões, por isso mesmo, começam a seguir Jesus. No versículo 1 do capítulo 8, né, nós vemos ali, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Embora Jesus nunca tivesse a intenção de atrair multidões, a gente, quando lê os evangelhos, vê que muitas vezes, inclusive, ele diz, olha, não conte nada do que eu fiz para os outros. Não precisa contar, não precisa divulgar, não precisa fazer propaganda. As pessoas que eram abençoadas ou beneficiadas não se continham e saíam falando, olha, aquele tal de Jesus foi quem me curou, foi quem mudou a minha vida. E agora então a gente vê aqui esse relato de multidões que vão seguindo a Jesus. Essas multidões estão impressionadas não apenas com os ensinos, mas estão impressionadas com os atos, com os milagres dele. Pois nós cremos que Jesus é a encarnação de Deus na Terra. E Jesus, para confirmar a sua messianidade, ele é o Messias aguardado. Para confirmar a sua messianidade, ele vai realizando milagres. Ele cura o servo de um centurião, que era um oficial romano. Né? Ele cura a sogra de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro. Um parênteses aqui. Dizem as más línguas que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas isso, não acredite nisso. Isso é invenção. Tá? Porque sogra é uma bênção. Sogra é, especialmente quando ela mora a 2.000 quilômetros de distância. Mas, não, gente, falando sério, sogra é uma bênção. Mas vamos fechar o parênteses. Ele cura a sogra de Pedro, que estava lá, talvez fosse até uma meningite, ela estava com uma febre muito, né? Estava quase morrendo, Jesus cura, e ela passa a servir o pessoal que estava ali na casa dela, Jesus, Pedro e outros discípulos. E diz então aqui o Evangelho que ele vai fazendo muitas outras curas, e as multidões então estão impressionadas com os ensinos, com os milagres, com aquilo que Jesus fazia, e vão atrás dele. E aí o que acontece? Aí a gente chega no texto que lemos. Jesus então quer pôr à prova aqueles que queriam segui-lo. Vocês querem realmente me seguir? Vocês querem realmente ser meus discípulos e discípulas? Então, nessa sua fase de popularidade, primeiramente chega um escriba, e se aproxima de Jesus e diz, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for.
Quem que era o escriba? O escriba era um especialista no manuseio dos textos judaicos, das leis judaicas que tinham caráter religioso, político e civil. Então, o escriba, ele além de manusear aqueles documentos, ele também ensinava e interpretava. Então, ele era um grande especialista da lei, mestre dos ensinamentos da lei judaica. E ele então diz para Jesus: Senhor, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E qual é a resposta de Jesus para aquele homem, para aquele escriba? Jesus então diz para ele o seguinte: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, um título que Jesus dava a ele mesmo, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se alguém quer me seguir pensando em lucrar alguma coisa, pensando em se beneficiar materialmente ou de outra forma, está redondamente enganado. O discipulado de Jesus não é uma troca. Eu vou seguir Jesus, eu vou ser cristão, porque eu preciso disso, daquilo outro, porque minha vida não está legal, porque eu não aguento mais meu emprego, porque as minhas finanças estão um caco, porque eu estou doente, porque eu preciso resolver esse ou aquele problema. Então, quem sabe as coisas vão dar certo. Porque, inclusive, alguém me diz, siga a Jesus, porque aí a tua vida vai dar certo. Isso é propaganda enganosa. Eu me lembro uma vez, eu estava no seminário ainda, fazendo meu curso de teologia, e foi um grupo de universitários conversar com a gente sobre a sua experiência cristã, e um rapaz universitário disse para a gente ali, olha, antes de eu entrar no caminho cristão, de ter um compromisso pessoal com Jesus, eu tinha problemas. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, o que aconteceu? Os problemas aumentaram. Os problemas aumentaram. Porque às vezes é isso mesmo. Né? Seguir a Jesus é um desafio. É remar contra a correnteza. Não é simplesmente um piquenique, não é um passeio que se faz. Mas muitas vezes é uma luta que se trava contra um mundo e uma sociedade que alimenta valores anticristãos, como o individualismo. O individualismo é um projeto de vida absolutamente anticristão. O consumismo desenfreado, que só beneficia a ganância global. Então a gente tem que lutar. E às vezes abrir mão de certas coisas. E aí uma outra pessoa se apresenta e diz: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, e depois eu vou então te seguir. Seria uma justificativa, um pedido absolutamente justo. Senhor, espera um pouquinho aí que eu preciso sepultar o meu pai, e depois eu vou te seguir nesse projeto aí de mudar o mundo. E Jesus então diz para ele: siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que Jesus está... acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Não é que o pai dele tinha morrido. Essa era uma expressão que dizia o seguinte: Senhor, eu gostaria muito de te seguir, mas eu não posso deixar a minha família. Eu não quero deixar a minha família. Eu estou muito bem com a minha família, eu tenho uma vida bem legal, então não é hora de eu abraçar esse desafio, esse projeto de ser um discípulo teu, de lutar para um mundo diferente, para um mundo melhor. Então eu vou continuar aqui com a minha família. Essa era a questão. E às vezes a gente é desafiado para ser discípulo de Jesus a deixar realmente algumas coisas para trás. Às vezes a família. E é difícil isso. E eu me lembro, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência. Quando eu terminei meu curso de teologia e eu ia começar a ser pastor, em algum lugar do Brasil, eu nasci em São Paulo, na capital, eu cresci
em São Bernardo do Campo, no ABC, e eu fui fazer o meu curso de teologia em Campinas, São Paulo. Ou seja, cidades grandes, cidades muito boas. E eu era um ser eminentemente urbano. Mas, de repente, eu termino o meu curso e estou viajando para o Mato Grosso. Estou rumando para ser pastor em Rosário Oeste, norte do Mato Grosso. Até hoje eu não sei exatamente por que eu fui para lá. Por que eu tomei a decisão de ir para o Mato Grosso. Eu tinha até outros convites. Tinha um convite para ir para Minas, uma cidade muito boa, Divinópolis, uma cidade universitária. Eu tinha um convite de ir para o interior de São Paulo, para Franca, em São Paulo, outra cidade muito boa lá do interior de São Paulo, mas eu aceitei o convite para ir para Rosário Oeste, no Mato Grosso. E eu me lembro quando a gente foi viajar, eu digo a gente porque eu já estava casado com a Rosângela, e fomos nós dois tomar o ônibus na rodoviária de São Paulo, e uma viagem de 27 horas até Cuiabá. E aí foram os familiares se despedir de nós, né? Os meus pais, e só a minha família, né? Não foi ninguém da tua família, né, Zé? A minha família, meus pais, os irmãos, algumas tias e tios, primos que foram se despedir do Joelzinho, né? E o Joelzinho era o xodózinho da mamãezinha, né? E olha, foi aquela choradeira na rodoviária, uma vergonha, né? Parecia que eu estava indo para a guerra, né? O ônibus sai aquele pessoal chorando, dando tchau, e o pessoal do ônibus olhando, o que está acontecendo aqui, né? E fomos nós dois para Rosário Oeste, e quando nós chegamos em Rosário Oeste, foi um impacto para mim tremendo. Rosário Oeste era uma cidadezinha que não tinha nem telefone. O único médico da cidade era um veterinário e era realmente. E de repente estávamos lá em Rosário. Quando a gente chegou em Rosário, eu desabei. Eu desabei. Eu chorei, feito criança pequena, como vocês dizem aqui. E eu perguntei para Deus: Deus, que você fez comigo? Me trazer até aqui, para esse fim de mundo. E me bateu um desespero, porque eu não estava indo para aquele lugar para passar um mês. Eu estava indo para morar lá. Para morar. Ali ia ser minha cidade. E eu deixei a minha família, foram 2.000 quilômetros de distância. Eu deixei minha família, deixei os amigos, todos para trás. Mas ali naquela circunstância, Deus colocou uma pessoa do meu lado que me sustentou, que foi o meu apoio, que tem sido o meu apoio nesses 42 anos de caminhada. E você sabe que eu gosto de falar da Rosângela aqui desse público, né? Por sinal, já te disse que você ficou linda de amarelo, né? Tá muito bonita. Então ela quem segurou as pontas, né? Naquele momento eu começava a ganhar outras famílias. A gente sempre viveu longe das nossas famílias, mas ganhamos pais e mães e irmãos maravilhosos que nos apoiaram nessa nossa caminhada. Gente que nos abraçou, gente que nos socorreu, gente que nos apoiou, gente que deu ombro, que deu colo, que deu recurso material para a gente atravessar tantas coisas. A gente deixou família, mas a gente nunca esteve sozinho. No discipulado de Jesus, a gente pode ter que deixar algumas coisas para trás, e às vezes até pessoas queridas, para assumir determinadas missões, projetos, sei lá. Mas a gente jamais
estará sozinho. Jamais. Muito bem. Jesus estava, então, testando aquela. Vocês querem me seguir mesmo? E as pessoas começam a pensar e a refletir. Será que vale a pena? Será que é isso que eu quero? Será que esse é um projeto para a minha vida? Ser cristão, ser discípulo, discípula de Jesus? Aí o que acontece? Acontece uma experiência prática. Mais uma experiência prática. Eles entram num barco. Jesus e o grupo mais achegado dele, eles entram num barco e vem aquela tempestade terrível. O barco está a ponto de afundar e Jesus está puxando aquela soneca gostosa. E eles acordam a Jesus e dizem: Senhor, socorre, nós estamos afundando. E o que Jesus, vocês lembram o que Jesus falou para ele? Para eles? Calma, pessoal. Você lembra o que mais que Jesus disse para eles? Hã? Jesus faz uma pergunta para eles. Eles estão ali apavorados, achando que o barco vai afundar, a tempestade, as ondas, e pá, aquela coisa toda. Jesus faz uma pergunta para eles. Você se lembra qual é a pergunta? Pode falar, pode falar. Qual é a pergunta? Por que vocês são tão bacanas? Não. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Olha aí, é um teste também que está acontecendo. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Gente, o oposto da fé não é a dúvida. Preste atenção nisso. O oposto da fé não é a dúvida. Porque dúvida a gente tem, sempre a gente vai ter o resto da vida. A gente não conhece tudo sobre a vida, sobre Deus. A gente não conhece quase nada. Às vezes a gente não conhece nem sobre nós mesmos. Então nós temos dúvida nessa vida sobre muitas coisas e vamos ter até o fim. O oposto da fé, sabe o que é? É o medo. É o medo. Então, na caminhada cristã, no discipulado cristão, a gente pode viver uma vida sem ser tomado, sem ser dominado por um medo paralisante. Por um medo que impede a gente de dar um passo adiante, de viver uma vida que vale a pena. Claro, há um tipo de medo que é até saudável. Você tem medo de morrer, então você se cuida, né? Você não se joga de um precipício, você, ao dirigir, você toma cuidado ao volante, porque você tem um instinto de sobrevivência. Você tem medo de morrer no final das contas, né? Sem necessidade. Mas há um tipo de medo que pode nos paralisar, que pode fazer a gente, inclusive, adoecer. E há muita gente vivendo uma vida cheia de medo. O medo de ficar doente. Tem gente que vive com medo de ficar doente. Gente que tem o medo do luto. Gente que tem medo da velhice. Gente que tem medo, está apavorado com a questão da velhice. Medo da morte. Tem gente que tem medo do futuro. Olha para o futuro com medo, com insegurança. Há os medos irracionais. E há os medos supersticiosos. Né? Gente que tem medo, que bate 3 vezes na madeira, né? Carrega amuletos para, né, pacotinho de sal no bolso por via das dúvidas, né? O salzinho grosso pode ajudar, né? Gente que tem medo do número 13. Inclusive, lá nos Estados Unidos, há alguns hotéis que não tem o 13º andar. Né? No elevador, você pula do 12 para o 14. Né? Então, não tem o 13º. Ah, hã?
na competições esportivas. Outro dia eu estava assistindo uma competição de ciclismo, né, uma das grandes voltas ciclísticas aí, e o atleta com o número 13 estava virado de ponta cabeça, né, para não dar azar para o ciclista. Então, medos. Tem gente, então, que tomada por algum tipo de medo não dá um passo à frente. Mas a vida com Jesus Cristo nos liberta do medo de viver, do medo de encarar os desafios da vida, as lutas, as demandas da vida. Na nossa caminhada com Jesus, nós podemos ter essa possibilidade de não sermos tomados por um medo que vai nos paralisar, impedir a gente de viver cada dia, de apreciar, de saborear a vida. Porque vocês são tão medrosos, homens ou mulheres de pequena fé. Ser um seguidor de Jesus. Para ser seguidor ou seguidora de Jesus, você precisa confiar nele. Confiar que aquilo que ele fez, que ele falou, tem sentido para hoje, para você, para a sua vida. Então confie nas palavras, nas promessas dele, na presença espiritual dele. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Então vale a pena a gente ser seguidor, seguidora de Jesus. Diante das tempestades da vida, você vai ter alguém que estará do teu lado para acalmar essas tempestades. Você vai ter alguém que estará colocando pessoas especiais do teu lado para te ajudar, para te fortalecer, para te erguer, para te apoiar. São enviados e enviadas dele para abençoar a sua vida. Você jamais estará sozinho ou sozinho. Ser discípulo ou discípula de Jesus significa abraçar um projeto para mudar o mundo. Para mudar o mundo. Não é nada menos do que isso. Por isso é uma causa extraordinária. Por isso é uma causa estupenda. Você tem seguido Jesus? Você tem confiado nele? Você tem vivido uma vida livre de medos que não precisam tomar lugar na sua vida? Você sabe, tem consciência de que seguir Jesus é abraçar esse projeto de mudar o mundo? O ganhador do Prêmio Nobel da Paz deste ano foi o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali. Ele se empenhou profundamente para alcançar a paz entre a Etiópia e a Eritreia, que fazem divisa. A Eritreia pertencia à Etiópia em 1993. A Eritreia se separou da Etiópia e desta separação surgiu uma guerra que foi chamada pela imprensa local de uma guerra louca, porque não havia um motivo real para essa guerra. Essa guerra durou cerca de 20 anos. Essa guerra matou mais de 80 mil pessoas. Foi uma guerra, assim, mais entre famílias. Mais de 80 mil pessoas morreram nessa guerra, na fronteira ali, Etiópia e Eritreia. Os dois lados gastaram bilhões de dólares nessa guerra. Insana. Toda guerra é insana, na verdade. Mas esse homem, quando assumiu essa função de primeiro-ministro, ele se empenhou e, através da ajuda de outras pessoas, de organismos, foi estabelecida, foi assinada a paz, efetiva paz, entre a Etiópia e a Eritreia. Foi o personagem central
E um texto que eu li sobre essa ação do Ahmed Ali, diz assim, que ele procurou promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social. E esse homem é um evangélico pentecostal, membro da Igreja dos Crentes do Evangelho Pleno lá da Etiópia. Não se poderia esperar menos de um político que se diz cristão. Não se poderia esperar outra coisa de um político que se diz cristão e que age verdadeiramente como cristão, se não lutasse pela paz contra essa guerra, mas que lutasse pela paz ali na sua nação e na nação irmã e vizinha. O discípulo de Jesus luta por essas causas da paz, da reconciliação, da solidariedade, do amor, da justiça social. Esses são os valores do reino de Deus. E esses são valores que precisam estar muito claros no nosso país, que precisam ser fortalecidos no nosso país. Nós, como igreja, não podemos lutar por outra coisa a não ser por isso. Ah, mas eu não sou político. Ah, eu não tenho poder político, poder econômico. Não interessa. Aonde você vive, onde você trabalha, no que você faz. Viva como discípulo e como discípula de Jesus. Seguidor, seguidora de Jesus. Anunciando então a sua paz, o seu amor. Anunciando o seu poder, aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre a própria natureza, como os discípulos viram ali e ficaram boquiabertos, maravilhados. Quem é esse que até os ventos lhe obedecem? É esse Jesus que precisa ser anunciado através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, nesse Brasil tão carente, nesse Brasil, país mais injusto do mundo. Deus nos ajude, Deus nos use, Deus nos abençoe. Seguidores, nos abençoe. Seguidores, seguidoras, verdadeiros e verdadeiras de Jesus. Amém? Amém.